paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa terça-feira. Em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite a graça e a misericórdia, o descanso e o refrigério do Senhor venha estar sobre a sua vida, que vai ouvir, vai meditar, vai buscar a intimidade com o Senhor junto comigo, né? Eu queria, nessa noite, antes de compartilhar a mensagem que Deus colocou na minha vida, dizer que eu sou muito grato a Deus pelo propósito que Ele colocou no coração. Está gravando uma mensagem a qual eu creio que Ele ministra através da minha vida para aqueles que vão ouvir. Que Deus abençoe, que essa palavra chegue ao coração do necessitado, do aflito, daquele que precisa conhecer o amor de Deus, sentir o amor de Deus, para aquele que precisa ser reavivado, transformado, renovado, né? Em nome de Jesus, que tudo seja para graça, para honra, para majestade, para louvor do único, soberano Deus da nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor da nossa alma, né? E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 1. Hoje nós iremos buscar intimidade através dessa palavra. João capítulo 13, verso 1. Na minha Bíblia vem dizendo assim: Jesus lava os pés do discípulo. No verso 1 começa assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não lave apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou.
Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas. Felizes serão se as praticarem. Eu leio e releio a Bíblia, irmãos, e eu fico impactado. Impactado como que existiu o Filho de Deus nessa terra, que ele se humilhou de tal forma e serviu a todos de tal forma. E eu olho para Cristo nas Escrituras e olho para nós, orgulhosos, arrogantes, duros de coração, duro de servir o nosso próximo. E pergunto: Senhor, como é que o Senhor vai trabalhar com pessoas tão falhas como nós? E me pego sempre observando que o amor de Deus perfeito, ele é sem par, ele é único. E o nosso amor é falho, como o de Pedro. Mas Jesus, ele pega esse amor nosso falho que nós temos para ele e trabalha nesse amor falho até que nós chegamos ao ponto de entender, de sentir, de viver, né? Tem uma parte nessa palavra aqui que dizem que lá em Israel, porque eu nunca fui para Israel, então eu não sei se é verdade, são pessoas que contam, que relatam, né? Que lá naquela época se praticava isso. A pessoa chegava na casa de outra pessoa, de um lugar distante, ou nem muito distante, e tinha sempre uma bacia ali para eles lavarem os pés, porque chegava cheio de poeira, tudo, né? Para que eles pudessem se lavar. E conta essa história, né? Só que o que Deus trouxe ao meu coração, que quando você viaja bastante ou você caminha muito tempo, eu não sei quem aqui já fez caminhada, caminhou por um bom tempo, quando você chega em casa e você faz um escaldapé, você coloca seus pés numa bacia de água morna ou de água fria mesmo para desinchar, parece que todo o seu corpo descansa. Eu não sei se vocês já sentiram isso. E eu entendi que Jesus falou aqui para Pedro, falou assim, respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. No versículo 7. A você, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. E eu fiquei pensando nessa parte, lavar os pés não terá parte comigo. E Deus trouxe ao meu coração essa parte do descanso. Se o Senhor Jesus, que é o nosso Shabat, o nosso sábado, o nosso descanso está no Senhor, não num dia, não num lugar, não em horas, mas em Cristo. Cristo, ele estava servindo ali, lavando os pés, como uma forma de demonstrar para os discípulos que toda vez que eles estivessem cansados do Evangelho, cansados da caminhada, cansados da estrada da vida, que eles se lembrassem que Jesus era o descanso deles. Que Jesus estava ali para, quando a gente precisar,
Ele trazer o refrigério para nós, o descanso, o alívio. Porque muitas vezes na caminhada da nossa vida, nós cansamos, nossos pés cansam. Nós buscamos descanso, mas às vezes buscamos descanso em formas erradas. Queremos descansar do trabalho, queremos descansar das coisas. Queremos descansar às vezes até da igreja, do trabalho na obra. Tem gente que pega as férias e some da igreja. E o que acontece? Passam às vezes uma semana, 2 dias, um mês, e voltam cansados. Porque o descanso, o refrigério para nós não está nos lugares bonitos ou na ausência de trabalho. O nosso descanso está em Cristo, é Cristo. Jesus disse em outra parábola, disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu achei muito interessante quando Jesus disse para Pedro: se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo. E Pedro vai responder assim: então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro falou assim: se é para ter parte com o Senhor, eu não quero só um pouco, eu quero ser lavado completamente. Eu quero ser todo do Senhor. Eu não quero só uma parte. E sabe o que eu entendo dessa palavra? Que Cristo trabalha com o nosso amor falho, mas sincero. Porque Pedro era orgulhoso. Primeiro Pedro falou: não, Senhor, nunca. E aí Jesus fala assim: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele falou: então eu quero ser lavado por completo. Quer dizer, Jesus sentia e sabia que Pedro queria ser todo de Cristo, mesmo sendo falho. Mas Pedro reconhece que nós, mesmo sendo falhos, ele reconhece um coração que o ama, que quer tanto estar com ele, que quer estar por completo com ele, mas nas suas fraquezas não consegue. Paulo fala assim, aquilo que eu não quero fazer eu faço com uma facilidade, mas aquilo que eu devo fazer é tão difícil. E nós somos assim. Mas Cristo vem para mostrar que Ele veio aqui para servir. Ele veio para nos completar, Ele veio para falar que nas nossas falhas, no nosso cansaço, nas nossas fraquezas, Ele é o refrigério, Ele é o descanso, Ele é o renovo. Sabe, muitos podem me julgar, às vezes falar: você teologicamente não tem base para isso, não sei o que, mas eu não estou falando de estudo. Eu não estou numa sala de aula. Eu estou pregando pelo Espírito. E pelo Espírito foi isso que Deus me deu hoje, para passar para vocês. Que o lavar dos pés era Jesus servindo aos discípulos como alguém que serve para trazer o descanso. Depois de uma longa caminhada, depois de você ter sujado os seus pés, às vezes no mundo, Jesus vem para trazer o refrigério, o renovo. Vem para trazer o descanso necessário para nós continuarmos, para termos parte com Ele, para que nós não venhamos nos cansar e parar. Sabe, irmãos, quantas pessoas, pelo cansaço, ou por ter sujado seus pés com a terra do mundo, não foram a Cristo para ser lavado os seus pés, e já não tem parte com Ele. Pararam, e já não conseguem voltar, porque seus pés já estão tão sujos, estão cansados, fadigados, porque não encontraram refrigério na água viva. Não deixou Cristo lavar os seus pés para que eles voltassem a ter parte com Ele. Não deixou, sabe, a Bíblia fala da armadura de fé, em Efésios, e fala as sandálias do Evangelho. Talvez nós não lavamos nossos pés no Evangelho,
que é a palavra dele. E Cristo vai falar assim: vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, mas um dia vocês vão entender. E olha como é bonito, no 10 Jesus respondeu assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Cristo estava falando assim: vocês já foram batizados, vocês já se arrependeram dos pecados, vocês só precisam se renovarem as suas forças. Eu sou o refrigério, eu sou o descanso para vocês no tempo exato. Que legal que Cristo, só que Cristo falou assim: nem todos. Sabe, Cristo sabe que nem todos ali vão querer ser renovados, ser limpos pelo Evangelho. Havia um traidor. E às vezes na igreja nós chegamos cansados a Cristo, e Cristo fala que Ele está ali para nos dar o refrigério. Toda vez que você vai para o culto e você chega cansado da sua luta diária, às vezes você sujou os seus pés com alguma coisa, e Cristo falou assim: eu estou dando um exemplo para que vocês sempre pratiquem isso. Um ajude o outro, um traga o refrigério para o outro, um traga o bom ânimo, um traga o descanso, o favor, um traga o Evangelho ao outro. É como se essas águas que Jesus tinha banhado os pés e lavado os pés dos discípulos, hoje Ele fala para mim que é como se quando a gente leva o Evangelho a uma pessoa que está cansada, que travou uma batalha terrível, que às vezes até se sujou pela sua fraqueza. E Cristo fala: vinde a mim. Ele tem águas para trazer o refrigério, para descansar os seus pés, para você repousar, para que você continue. Mas tem gente que não quer. Tem gente que decidiu adorar o Deus Mamon. Acha que o descanso é um carro de luxo, é um lugar em uma praia paradisíaca, é não trabalhar mais e ficar à toa na vida. Ah, se eu não precisasse trabalhar. Ah, se eu morasse naquele lugar tão bonito. Ah, eu teria descanso. Esse já se vendeu ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro, do prazer. Agora o cristão sabe que não é o lugar, nem a sua condição financeira, mas é Cristo. Que depois de você ter entregado a vida a Ele, ter descido as águas, você só precisa se renovar nas águas do Evangelho. O Evangelho, ele traz para você descanso, purifica você, transforma você. O Evangelho de Cristo, ele traz o renovo. Ele traz a sensação de alívio depois de um dia tão cansativo. É como você colocar os seus pés numa bacia de água depois de um dia árduo de trabalho. E sentir aquela água nos seus pés transformar o seu corpo todo. Sabe, irmãos, eu já tive momentos em que eu coloquei os pés nas águas, meus pés estavam inchados, as veias saltando, e depois de uns 15 minutos, o alívio, a sensação de descompressão do corpo foi tão grande que eu cochilei sentado no sofá com os pés na água. E sabe o que é mais engraçado? Eu tinha sempre uma toalha no meu colo, porque depois que eu banhasse os pés nas águas, eu enxugava os meus pés e eu não queria sujá-los. Porque se você tira os pés da água e pisa no chão, você acaba sujando de novo o chão, o pé. Então Cristo, ele é tão perfeito que ele sabe que depois que você receber o refrigério, o descanso dele, ele seca seus pés para que você continue andando sem sujar os seus pés. Que bacana. Cristo é maravilhoso, igreja.
Fico impactado porque eu falava hoje com o irmão que veio aqui na minha casa. Falava pra ele, eu falava, irmão, eu tenho umas experiências com Deus. Não é bagunça, né? Não é falar que vi um anjo, que Deus me levou no inferno. Isso aí é. Ah, igreja, eu fico tão triste com essas coisas. Mas eu tenho momentos assim que Deus fala tão forte no meu coração, que nem essa palavra. Como Cristo falou, talvez quem está ouvindo não entenda, mas para mim é tão simples. Toda vez que a minha rotina é desgastante, frustrante, é dolorosa, eu aprendi nessa palavra que no Evangelho eu encontro refrigério, descanso e renovo. Como lavar os meus pés numa bacia de água e descansar depois de um dia de caminhada. Então, se você está cansado, você tem lutado, tem corrido, e sente você, o corpo, você todo cansado, deixe o Evangelho trazer o refrigério para você, o descanso, o renovo. Como se você colocasse, depois de um dia cansativo, você com o sapato apertado, seus pés na água, e sentisse todo o seu corpo, sentir o descanso que vem através de seus pés. Que bacana. E diz assim, ó, no 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, também deve lavar os pés uns dos outros. Olha só. Jesus estava ensinando agora os discípulos a humildade e o amor ao próximo. Jesus falou assim, vocês me chamam de mestre e de senhor. E ele falou, eu sou. Porque Jesus não se fazia de falso humilde. Jesus não se fazia. Ele sabia quem ele era, o propósito que ele veio. Ele não precisava ficar fingindo uma falsa humildade. Ele dava exemplo de humildade, mesmo sendo Deus. E ele falou assim, eu sou mesmo. E vocês sabendo que eu sou Deus, eu servi a vocês, eu trouxe refrigério a vocês, eu trouxe descanso, eu trouxe renovo. E ele falou assim, pois vocês sabendo que eu sou seu mestre, também lavei os pés um dos... ele falou assim, mas ele falou assim, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês. E vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que quer dizer? É um ficar lavando o pé do outro? Não. Nós, como os irmãos na igreja, temos que tentar trazer o conforto, o descanso, o refrigério, o alívio para os nossos irmãos. Quando pudermos, sermos úteis para tirar o fardo um dos outros, para poder oferecer descanso, consolo para aqueles que necessitam. Jesus está falando assim, eu que sou o Senhor de vocês fiz, vocês devem fazer. E sabe, nisso eu vejo que muitas das vezes a igreja falha. Às vezes trazemos descanso para o nosso pastor, porque ele é o pastor. Queremos servir ele de todas as formas. Mas às vezes tem um irmãozinho lá anônimo que você não tem muito finco, não tem tanta intimidade. E às vezes ele está tão cansado, ele precisa de alguém que traga o refrigério do Evangelho. Mas aí você não faz isso. Eu fico muito triste com essa situação. Mas fico feliz porque Cristo
através dessa palavra Ele trabalha com a gente. Nós estamos vivendo na nossa igreja e na igreja dos Campos da Saúde aqui o relógio de oração por alguns propósitos. E eu falei com Deus: Senhor, os propósitos são justos, mas eu não vou orar só por essas coisas. Eu vou orar por tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Por aqueles que talvez não estão nem na igreja, talvez não tenham cargos, mas estão precisando de uma cura. Estão na fila dos hospitais, estão nas clínicas de recuperação. Eu vou orar também por todo lugar onde tiver um homem e uma mulher de Deus pregando o Evangelho. E esse relógio de oração vai servir para isso. Eu vou orar pelos meus irmãos do interior, pelas minhas irmãs. Eu vou orar, Senhor. E principalmente para que haja um grande avivamento bíblico, como no ministério no qual eu vivo, que tem esse nome, avivamento bíblico. Que haja um avivamento bíblico em todos os campos. E eu tenho orado e tem sido tão bom. Às vezes travamos batalhas espirituais, mas é tão bom porque talvez a sua oração você não perceba, mas traz esse refrigério. Traz esse conforto. Traz a segurança para aqueles que não têm força nem para orar. É importante estarmos assim. E Jesus falou que nós devemos fazer um pelos outros. Amar uns aos outros. Levar o refrigério, a ajuda, cuidar, servir uns aos outros, como Cristo nos serviu. Cristo, Ele serviu a todos. E nós, como irmãos, devemos servir uns aos outros, sem um querer ser melhor que o outro, sem servir por cargos ou porque um é melhor que o outro, servir por amor. E diz assim no 15: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E olha que legal que a Bíblia diz que o Senhor falou assim: eu quero que vocês façam o que eu fiz, eu dei o exemplo. Jesus, ele não estava falando assim, como um dia ele falou para os fariseus: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam da boca para fora, mas não praticam. Cristo estava falando assim: façam o que eu faço, porque eu dou o exemplo, eu faço. Tem muita gente que eu vejo pregando, falam bonito, contam histórias, nossa, são teóricos sensacionais, mas na prática não evangelizam, não perde noite de sono para ir visitar o irmão, não se dispõe, não abre mão de nada para cuidar de alma. Só fala. E aí Cristo fala para essas pessoas assim, fala assim, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque esses aí não fazem nada. Agora Cristo falou assim: façam o que eu faço, sigam o meu exemplo. Eu estava nos céus, Filho de Deus, glorioso. Se desfiz da minha glória, do meu poder e da minha majestade. Desci à terra como homem carnal. E como homem me fiz servo de todos, e como servo de todos servi a todos, com amor, sem interesse. E Cristo estava assim: siga meu exemplo, faça o que eu faço. Não sirva só aquele que pode te dar algo, mas sirva aquele que não pode te dar nada. Porque Cristo falou que o Senhor, ele é sempre maior que o seu servo. E a mensagem sempre maior que o mensageiro. Porque quem enviou o mensageiro é maior. Então Cristo estava falando assim: quem é maior que eu? O Pai. Não melhor, não mais poderoso, mas maior. Jesus era Deus igual.
Jesus, Filho de Deus Pai, é Deus igual. Só que quem enviou ele foi o Pai. Olha que bacana. Ele falou: eu não sou maior que meu Pai. Assim como vocês não são maiores que eu. Mas eu dei o exemplo para que vocês vivam conforme eu vivi. E eu acho muito lindo porque muitas pessoas hoje seguem exemplo de pessoas perdidas na igreja. Às vezes você segue exemplo de um patrão seu que ele visa só dinheiro. Ele não mede escrúpulos para ganhar dinheiro. Para ele pode passar a perna nos outros pelo dinheiro. Talvez dentro da igreja você vê o seu pastor querendo ser servido. Não, o pastor vai vir aí, tem que ter salmão para ele, não sei o que, não sei aquilo. E você quer ser igual. Essas pessoas que não valem nada. Que estão só usufruindo das coisas de Deus. Agora, quando você vê alguém servindo, se doando, renunciando, você fala: não vou ser como esse não, isso aí é radical. Tem uns que falam: crente bitolado, é porque você já é perdido, tá fraco. Não, esse é lunático, é sonhador. Não é, porque você é carnal, você não entende as coisas espirituais. Como Jesus falou assim: não entendem, mas um dia vocês vão entender. Sabe, Pedro entendeu, porque um dia ele morreu pelo Evangelho. Ele morreu para servir pela causa do Evangelho. E o último pedido dele não foi: eu quero coisas grandes, eu quero ser liberto. Não, ele falou assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele foi crucificado de ponta cabeça. Ele serviu também. Quando ele entendeu que não era ele que vivia, mas Cristo que vivia nele, era a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é que a gente possa morrer pelo Evangelho, servindo como instrumento nessa terra. Você falar isso dentro da igreja, as pessoas hoje te repreendem: não, irmão. Não, o Evangelho não é isso não. O Evangelho é para nós ganhar. É para nós ter uma vida próspera. É para nós ter o carro do ano. Não, o Evangelho não é para nós sofrer. Doente na igreja, nunca. Essas pessoas são pessoas enganadas. Encontrei uma palavra suave. Porque no Evangelho a gente não entra para ganhar. A gente entra para perder. No Evangelho a gente já entra para perder as coisas dessa terra e ganhar as coisas lá do céu. No Evangelho a gente entra para renunciar ao nosso eu, para viver a Cristo. Para morrer os nossos desejos, para viver os sonhos de Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Para o Evangelho a gente entra para servir, não para ser servido. No Evangelho a gente entra para se doar e não para abusar dos outros. O verdadeiro cristão, o verdadeiro Evangelho é esse, de renúncia, de se dar. Jesus falou: mais vale aquele que dá, né, do que aquele que recebe através dos seus servos, né? Então Jesus estava falando assim: mais vale aquele que dá. Um dia os discípulos estavam brigando e falaram: quem vai ser o maior no reino do céu? Jesus falou assim: aquele que quer ser o maior, que seja o menor entre todos, que sirva a todos. Jesus, ele vem sempre mostrando isso, igreja. Mas às vezes você entra na igreja com uma intenção: eu vim aqui para ganhar o meu milagre, só para ter uma vida melhor, só para minha saúde ser restaurada, depois eu vou voltar para as minhas amizades, para os meus amigos, vou voltar às minhas rotinas. Você pode até conseguir um milagre, sabe? Ser curado, sentir um pouquinho de refrigério, mas você vai para o inferno ainda se você não mudar esse seu pensamento, se você não tiver um encontro com Cristo. Quando você vai para a igreja, talvez o primeiro momento é pela dor,
Mas quando você sente o amor de Deus verdadeiro, não tem como. É algo incomparável, é como essa bacia de água traz um refrigério para sua alma, traz um descanso, uma paz para o seu ser. Mais do que você estar num lugar lindo, mais do que você ter 10 anos de férias, balançando na rede, tomando água de coco. Nada se compara à presença de Deus. Ao seu evangelho banhar os nossos pés e trazer descanso para nós. E para terminar, irmãos, no verso 17 diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Você vê que Jesus falou assim: vocês agora que estão ouvindo, você agora que está me ouvindo, que vai ouvir essa mensagem, você será feliz se você praticar o que Cristo praticou. Se você ajudar o seu irmão, se você renunciar ao seu eu, se você trazer conforto, afago, paz para a vida dos seus irmãos, para aqueles que estão à sua volta, para o seu próximo. Como o bom samaritano, ele foi como essa bacia de água. Ele foi aquele que aliviou a dor daquele que foi espancado e quase morto. Feliz será você se praticar. Quer dizer, vocês estão ouvindo, mas não vai mudar nada na sua vida se você não praticar. Ah, irmão, mas como é que eu sei que o que você está falando é verdade? Não é mais um que prega teoria num púlpito. Porque hoje os púlpitos estão cheios de professores, né? Você leva psicólogo para pregar no púlpito, não vai edificar em nada. Você leva consultor financeiro para pregar no púlpito, vai te ensinar a servir um Deus mamão. Os professores de teologia estão achando que o púlpito é uma cadeira é uma mesa de sala de aula. Agora a pregação do evangelho puro, simples, verdadeiro, que tem poder, está sumindo da igreja. Fora os que praticam heresia, né? Aquelas pessoas que fazem da igreja um palco de show, né? Você vê que hoje não se fazem mais púlpitos, né? Não se faz mais altares, né? Os altares agora virou um palco de show, com as suas paredes pretas, com as suas luzes de neon. Desculpa, irmão, você fala, irmão, não sabia que você ia falar alguma coisa, é? O evangelho hoje virou uma casa noturna, onde o pregador ele é mais famoso que a pregação. E a Bíblia diz o quê? Que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Olha só como é engraçado. Você vê hoje pregadores aí que você dá risada, você fala, meu, o que é isso aqui? Popstar do evangelho. Sabe, igreja, eu oro para que os jovens, os adolescentes, eles encontrem a Cristo. Mas a gente não pode perder a santidade para ganhar os jovens. Não pode se sujeitar a fazer qualquer coisa para ganhar os jovens. Os jovens têm que ir para Cristo para querer conhecer a Cristo, sentir o refrigério de Cristo, o amor de Cristo, a santidade de Cristo. Saber que a casa de Deus não é comparada a qualquer nenhum outro lugar. É algo diferente. Ali está a presença de Deus. E a Bíblia diz assim, felizes são os que praticarem. Então eu e você vai ser feliz quando nós aprendemos a levar o evangelho que traz refrigério às pessoas. Levar como? Na prática, demonstrando amor, servindo ao outro, renunciando o nosso tempo, as nossas finanças, nosso tudo, em prol do evangelho. Felizes serão esses. Então que nessa noite você encontre a felicidade em poder servir aos outros e não em querer ser servido. Em seguir a Cristo e não a homens. Em viver o evangelho, não teorias. Então é aí que você vai encontrar a diferença. Eu não sou famoso, eu não sou popstar, mas eu amo o evangelho.
e no meu amor falho, que eu erro com Deus, Deus ele consegue trabalhar na minha vida, como trabalhou na vida de Pedro. Às vezes eu sou teimoso, sou torrão, às vezes eu sou duro demais, ou às vezes eu sou inciso demais, ou às vezes eu, pelas minhas convicções do Evangelho, às vezes eu fico um pouco engessado. Mas Deus sabe o amor e o temor que eu tenho por Ele. E por cada alma que Ele coloca na minha vida. E por esse vídeo que eu estou fazendo agora. Não estou fazendo um vídeo para virar um famoso, para ter milhões de seguidores. Mas se eu ganhar uma alma através dessa pregação, como feliz eu serei. Então que Deus abençoe vocês, eu quero orar com vocês. Em nome de Jesus, viu? Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor, nessa noite, traga o refrigério, meu Pai, aos pés daqueles que estão cansados. Que na sua caminhada, Senhor, o sol castigou. Que tem sentido as dores, Senhor. Que tem sentido oprimido, pressionado. E não encontra descanso em lugar nenhum. Já foi em médicos, psicólogos, psiquiatras. E nada dá jeito, Pai. Às vezes se escondem dentro dos seus quartos, se refugiam nos seus jogos de videogame, na sua Netflix, nos filmes. Tenta fugir da realidade, mas nada traz o refrigério. Muitos, meu Pai, estão tentando esconder o seu cansaço e a sua dor através dos vícios. Quantos, meu Pai, para fugir de uma vida triste, se enfiam no álcool, nas drogas, na pornografia, na mentira. Quantos para fugir da sua realidade, olhar no espelho e ver quem é, e o quanto estão longe do Senhor, preferem não lembrar da tua palavra, do teu evangelho. Mas Senhor, nessa noite eu peço ao Senhor que as águas que lavaram os pés dos discípulos, que essas águas que trazem paz, que traz refrigério, que limpa, que traz o descanso para uma viagem cansativa, essas águas venham nessa noite restaurar o ânimo, dar descanso, trazer o refrigério ao coração daquele que está cansado, com medo, abatido. Que as águas do teu evangelho venham refrigerar a alma, o coração daquele que anda perturbado, daquele que não dorme, daquele que não tem paz no Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu, como servo falho do Senhor, eu oro e peço ao Senhor, aquele que ouvir, meu Pai, essa mensagem, venha receber as águas que curam, que refrigeram, que transformam, que sacia a sede, numa terra de deserto, numa terra seca, árida. Que as águas do Senhor venham nos limpar, nos trazer descanso, que o seu evangelho venha nos trazer paz e renovo, fortalecimento. Se tem alguém, meu Pai, nessa noite, que precisa dessas águas, que o Senhor, Pai, lave os pés e enxugue os pés do teu povo, que anda cansado nesse deserto, nesse mundo de pecado e de maus exemplos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço pelas almas que estão sendo refrigeradas. As almas que nessa noite estão encontrando paz, descanso no Senhor, no seu evangelho. Esperança, meu Pai, no Senhor de dias melhores, quando o Senhor virá e levará a tua igreja para o descanso do Senhor. Meu Pai, eu te agradeço por este momento, por essa palavra, por tudo. Que o Senhor seja o centro e a razão do nosso viver. Que nós venhamos viver felizes em praticar e seguir ao Senhor os seus exemplos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fique na paz, meus irmãos.
Deus abençoe grandemente essa terça-feira.